Você conhece a cerâmica Speed Enamel da Noritake? Você sabia que ela é 3 em 1? Meu nome é Adriano Silva, sou técnico em prótese dentária e consultor cota Noritake. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais dessa cerâmica. A cerâmica Speed Enamel da Noritake, ela foi desenvolvida para ser feita estratificação com apenas 2 camadas, utilizando a cerâmica cromatizada da Noritake. Com isso você consegue resultados mais rápidos e naturais no seu dia a dia. Ela é 3 em 1 devido à substituição da incisal, transparente e opalescente. Em vez de você fazer 3 aplicações, você faz apenas uma. E também no seu dia a dia você consegue simplificar, claro, utilizando uma técnica de posicionamento de dentina correta. Ela é indicada para aplicação sobre metal, sobre platina, sobre refratário. Você também pode fazer laminados, on-lay e inlay. Nós temos até 4 tipos de Speed Enamel. De acordo com a escala de cor, ela funciona da seguinte forma. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é uma S1, S2, S3 e também tem a S4. De acordo com a indicação do fabricante, ela funciona da seguinte maneira. Para as cores claras, como Bleach e B1, eu utilizo o S1. Para as cores A1, eu utilizo o S2. Para as cores A2, A3 e B2, B3 e C2, C3 e D2 e D3, eu utilizo o S3. E para a cerâmica de cores C4, D4, A4 e B4, eu utilizo a S4. Então, essa é uma indicação que o fabricante nos orienta, mas depois de muito fazer testes, eu consegui reorganizar, alcançando resultados ainda mais natural. E ficou da seguinte forma. A S1 permaneceu, Bleach e também o B1. No entanto, houve uma mudança aqui com a utilização da S2. Enquanto ela indicada somente para o A1, agora eu faço ela com o quê? Cerâmica A1, A2, B2, C2 e C1 e D2. Com isso eu consigo resultados muito naturais com essa cerâmica. E aí a S3 ficou com a cerâmica A3, A3,5, B3, C3 e D3. Com isso a gente consegue uma naturalidade nos nossos trabalhos. E a S4 permaneceu com a A4, B4, C4 e D4. Então, pessoal, hoje eu vou fazer a demonstração de um caso e vou mostrar para vocês o resultado que podemos alcançar com essa cerâmica. Bem simples, prática e eficaz. Com isso alcançamos naturalidade e produtividade no seu dia a dia. Agora vamos fazer a demonstração na prática para mostrar para vocês o resultado que alcançamos utilizando a cerâmica Speed Enamel. Para esse caso aqui, eu vou utilizar a cerâmica como base, a dentina A2. Vou fazer a composição da minha cervical, porque quando eu não tenho a cerâmica cromatizada, eu posso utilizar a cerâmica de cervical. No caso aqui, eu utilizo o Light Orange e a dentina opaca da cor do dente que eu vou fazer. E também aqui, utilizando o S2. Para misturar essas massas, o que eu utilizei? Esse líquido, Mr. Liquid, da Noritake. É um líquido muito bom, que serve para você misturar e deixar a sua cerâmica sempre muito úmida, como está aqui, já toda posicionada. E aí eu vou começar aqui essa estratificação desse caso. Vou fazer aqui um central, então é importante que durante a minha estratificação eu consiga posicionar essas massas no seu devido lugar. E aí está um grande segredo para alcançarmos naturalidade com a nossa cerâmica. É uma técnica bem simples. Eu fiz a coloração delas para poder ficar
mais didático, né? Uma melhor compreensão do que estão fazendo. Aqui uma cerâmica de cervical, como eu falei. Eu usei uma proporção de 50% de cada, que aí eu consigo uma naturalidade, aquela cromatização que eu tenho na cervical, no caso na cor A2. É importante colocar sempre pequenas quantidades, para que eu não possa ficar empurrando, né, virando essa cerâmica para um lado e para outro, e aí ocasionar, deixar bolha entre elas, e aí eu posso não ter sucesso no meu resultado da minha queima, certo? É uma cerâmica, é uma técnica que a gente vai fazer em uma queima, mesmo sendo o dente anterior. É mais difícil o controle de queima de dente anterior, pelo fato de ele ser um dente mais comprido, então ele tem uma contração maior, né? Região cervical, eu faço todo em volta do dente, toda a região, todo o perímetro cervical, região de contato, palatina. Eu faço essa pequena transição aqui até o terço médio, para que não fique uma lista de transição muito evidente das duas cerâmicas. Depois de posicionado, eu venho com a minha dentina base. E é aí que está um dos grandes segredos para essa técnica, que é o posicionamento correto da dentina. Utilizando uma técnica simplificada, que é de uma construção progressiva, eu faço as minhas arestas mesial e distal, né, já fazendo o formato do meu dente. Vocês veem que coloco poucas massas, né, para que não fique uma quantidade grande, fuja do meu controle. Eu vou sempre trabalhando, estruturando ela pelas minhas distal, mesial. Eu tenho que pensar o quanto, eu tenho que sempre levar em consideração o quanto minha dentina, né, o quanto minha contração vai acontecer, de quanto meu dente contrai, né? Isso vai variar muito de pessoa para pessoas, né? Se eu utilizo água, o quanto eu estou utilizando, secando essa minha cerâmica, o quanto eu estou utilizando de água durante a minha aplicação, tudo isso influencia, assim como também a queima do forno tem que estar bem equilibrada. Então, no dia a dia você vai aperfeiçoando a sua técnica de controle de umidade, fazer com que você tenha sempre um resultado muito bom. No caso da Speed, a gente vai buscar sempre fazer os trabalhos em uma única queima. Estrutura ela aqui. Eu sempre trago essa dentina sobre essa cerâmica de cervical, uma camada um pouco mais fina, porque eu trago esse efeito de dentro para fora, deixo mais natural esse efeito de cervical. Vou estar observando sempre o volume. Então, você tem a opção aqui de construir o dente e depois fazer os cortes de mamela, ou na hora da construção já da sua dentina, você já faz esses mamelos. Eu gosto sempre de já construir logo do que ficar cortando depois.
os meus resultados ficam mais naturais, né? Eu tenho um controle melhor desse momento de fazer esses meus cortes, né, de mamela. Vocês observam que o tempo todo eu estou aqui secando a minha cerâmica. Como aqui é um modelo impresso, eu vou estar sempre tendo um cuidado a mais nessa hora do controle dessa água que tem aqui. Se fosse um modelo de gesso, ele já seria o contrário, né? O gesso ele resseca muito minha cerâmica, ele puxa a água da minha cerâmica, tá? Então eu vou construindo, ó, a minha dentina, eu vou vendo aonde tem volume, né? Essa região do terço cervical, terço médio para cervical, já deixo já no meu volume que eu preciso que ela esteja, no volume final, que aqui a speed eu não vou colocar, ela vem até na transição do terço médio para incisal. Então aqui eu já coloco o volume que eu desejo, já contando com a contração. Ó. A minha dentina eu vou colocar levemente passando já do tamanho do dente, porque eu sei que ela vai contrair. Ó. Olha só. Vou fazer aqui a lingual. Tudo que eu fiz na vestibular, eu vou construindo aqui na lingual. Cuidado, só com volumes menores, né? Sempre com controle e já estruturando a minha morfologia do meu dente. Isso é importante. É sempre bom a gente fazer toda essa estratificação utilizando apenas pincel. Isso, claro, requer prática, né? Aperfeiçoamento da técnica. Porém, o controle você tem melhor. Nesse momento da minha estratificação da minha dentina, eu perco, entre aspas, um pouco mais de tempo. Porém, ela é essencial para o resultado do meu trabalho, para o sucesso da minha estratificação. Vou botar aqui, sempre que eu percebo que ela está muito úmida, né? Eu venho e seco. E aí eu venho aqui, ó, vou acrescentar essa região. Lembra que o terço médio cervical eu já deixo no volume final que eu quero. Que eu vou começar a fazer os meus cortes, fazendo eles de maneira correta. Então, com isso eu faço, quando eu faço meus cortes de mamelo, automaticamente eu já crio aqui os meus 3 lóbulos vestibulares. Então eu preciso deixar eles bem em evidências, né? Então eu faço os meus cortes, crio os meus mamelos, automaticamente eu tenho os meus 3 lóbulos vestibulares, né? Eles têm que estar bem posicionados no seu devido lugar, porque essa é o formato da minha dentina que eu preciso para esse dente. Eu já criei aqui, ó, meus espaços proximais, né, distal e mesial. Criei aqui os cortes de mamelo, para não ficar ali 3 dedinhos, né, muito artificial. Eu vou fazer um pequeno corte também
nesse central aqui, ó, lóbulo central. Eu sempre deixo com essa região terço médio incisal com um volume menor do que o terço médio cervical. Por quê? Porque aí eu estou com espaço para me fazer a minha incisal com a minha speed. Então aqui é uma técnica, vocês percebem que é uma técnica muito simples de ser feita, de ser reproduzida. Depois de construir toda ela aqui, não adianta você fazer toda a sua dentina, ter aquele capricho, e aqui agora você vir e jogar de qualquer jeito essa cerâmica speed, no caso, que a gente está usando. Eu preciso posicionar ela com cuidado, no seu devido lugar, com isso eu consigo meu efeito de naturalidade muito bom. Nesse momento eu vou fazer o quê? Começar a colocar a minha speed de maneira bem estratégica, com cuidado, para não misturar com a minha dentina, certo? Aqui está um dos grandes segredos para você ter um resultado bem natural. Eu venho em quantidades pequenas e eu posiciono entre os cortes de uma mela. E aí você faz aquela transição, né, bem suave para cima do terço médio. Ó, se eu percebo que tem quantidade, eu coloco na minha unha aqui, para que não fique em quantidade muito grande. Ó, bem suave, tá? Aí eu venho aqui, ó, região mesial, posiciono onde eu criei um espaço, posiciono ela, cuidado. Eu venho aqui no midistal, também posiciono. Então não é porque é uma cerâmica que foi criada para você ser rápido na sua estratificação, com a utilização aqui na composição dela das principais massas que você precisa para alcançar um efeito de naturalidade, que você vai jogar de qualquer jeito. Não. Eu preciso ter cuidado na minha confecção aqui, na minha estratificação. Então eu venho aqui com cuidado. Sempre preocupado com essa minha transição aqui, para que não fique marcada. Depois de eu ter feito isso, aí eu sim vou criando agora o volume que eu preciso. Cuidado para não tirar as massas a massa que eu já coloquei, né? Posicionei de maneira bem cuidadosa. Lembrando que a gente, o tempo que a gente perde aqui, entre aspas, né, eu consigo ganhar na minha finalização, porque meu dente já vai sair praticamente pronto. Então eu não vou perder muito tempo desgastando o dente, ou fazendo várias queimas. Eu estou fazendo aqui um dente central, então eu vou sempre ter como referência o meu outro dente, no caso o meu dente 11. Ele tem um volume nessa região distal, um pouco mais acentuada. Eu vou estar sempre buscando visualizar em todos os sentidos, cervical e incisal, incisal cervical, para que eu perceba como é que está esse meu volume com relação ao dente homólogo, né? O meu dente ao lado que eu estou tendo como referência. Um pouco mais de volume nessa região.
sempre com a preocupação, né, e não deixar uma lista aqui nessa transição. Porque na hora que eu queimar, se eu fazer ele na mesma proporção ali, quando eu queimar vai estar lá dentina e incisal, vai ter uma separador ali entre eles. E não posso fazer com que isso fique. Então eu suavizo um pouco mais essa minha cerâmica sobre a minha dentina. Então aqui eu vou verificar o que eu preciso, volume, fazer sempre um pouco mais alto do que o dente de minha referência, contando já com a minha contração. Então eu preciso sempre entender que esse dente vai contrair. Ele contrai muito, muito mais do que os dentes posteriores, pelo seu formato, né? Você percebe aqui que está um pouco maior, né? Eu venho agora visualizar de sisal para cervical. Então, eu vou ver aqui se meu volume está bom. Eu vou acrescentar aqui, vou arrumar aqui na região da lingual, com cuidado. Então as massas que eu posicionei, eu venho com cuidado e faço posicionamento aqui também por trás, né, para a lingual. E aí eu vou acrescentar minha cerâmica nas áreas, regiões distal e mesial, fazendo o meu formato lingual do meu dente. Segue o mesmo raciocínio, né, da região vestibular, apenas uma observação para essa lingual. Na área de proximais, eu vou trazer até na região do terço médio ali, próximo. Na incisal, eu vou descer um pouquinho só na região da lingual. Não posso colocar aqui nessa região do sulco principal aqui, né, do centro da minha lingual, não posso colocar. Porque, no caso aqui com a cor A2, essa região é um pouco mais cromatizada. E aí esse croma eu já coloquei com a minha massa de cervical, eu utilizei. Aí eu venho aqui, ó, na minha incisal, eu vou arrumando e vocês percebam que eu trabalho com poucas massas. Não adianta você colocar muita cerâmica no seu pincel para você dizer que vai estar sendo mais produtivo, mais rápido. Não, você vai ocasionar uma dor de cabeça e o resultado que você está buscando, você não vai alcançar. Então tem que ter muita estratégia, né? Você tem que planejar a sua estratificação. E aí você só vai aperfeiçoando essa estratificação, essa técnica. Vou colocar um pouquinho aqui da dentina aqui para fazer o meu símbolo aqui. Então todo capricho aqui é importante nesse momento, até porque vamos fazer esse dente uma pena, uma queima, né? Então se essa cerâmica ela for desenvolvida para termos mais rapidez, então vamos utilizar isso a nosso favor. Cuidado aqui, eu vou arrumando todo, então eu tenho que ter um cuidado para essa cerâmica não subir aqui para cima do meu modelo, aí eu já crio, né, todo um acabamento, na verdade, eu vou fazendo já no pincel, aonde eu quero que ela finalize. Você pode perceber que eu estou sempre usando muito pincel. Poderia nessa região que eu estou fazendo o acabamento, eu poderia estar utilizando espátula, posso também.
Mas aí com o tempo a gente vai aprimorando a técnica, né, e vai utilizando apenas um equipamento, no caso aqui um instrumental, né, que é o meu pincel. Então, construí aqui a região lingual. Vou dar mais uma conferida na minha região vestibular. Percebo que essa região aqui está precisando um pouquinho de volume. Porque eu estou já contando com a minha contração. Pode perceber que eu estou repetindo muito a palavra contração. Porque o tempo todo eu tenho que estar atento. Quanto que vai contrair? Como que eu estou utilizando? A quantidade de água que eu estou utilizando na hora da estratificação. Então esse controle aqui, ele é importante para que eu tenha o sucesso do meu trabalho. Com a utilização da dentina opaca, da cor, eu vou fazer o meu halo, né? Aquele halo opaco que a gente tem nos dentes naturais. Então eu pego aqui, ó, eu venho com cuidado posicionando ele nessa região da borda incisal. Só cuidado para que ele não se misture com a minha cerâmica de incisal aqui, no caso a minha Speed. Eu preciso que a minha cerâmica ela esteja úmida, as duas na mesma proporção, para que eu consiga deixar ela aonde eu queira, onde eu quiser. Fazendo todo o meu halo. É uma quantidade de cerâmica pequena, né? Aqui eu desço aqui nas áreas proximais um pouco. Então, estou utilizando esse verde limão aqui. Fazer ele. Então, a gente precisa conhecer todo o sistema, né? E em cima da técnica que a gente está usando, ver que tipo de cerâmicas são essas, para mim utilizar ela na minha confecção dos meus dentes, né? Eu venho aqui na igual, só dou uma arrumadinha sutil. Olha só, vou mostrar para vocês a ampliação aqui. E aí, com isso a minha técnica, né, de estratificação está concluída. Daqui para frente eu vou fazer o quê? Para mim tirar o máximo de água que essa cerâmica tem, eu utilizo esse pincel aqui já usado de estratificação. Eu vou fazer o quê? Duas funções que ele faz. Quando eu deixo essa superfície mais lisa, na hora do acabamento, eu praticamente não vou precisar forçar muito a broca. E aí também, quando eu passo, a água que tiver, ela vem para a superfície. E aí eu dou uma secada. Ó. Então, com cuidado. E assim, não é de qualquer jeito. Eu faço sempre da incisal para cervical, para me melhorar essa transição, né, de cerâmica, porque eu não posso fazer o contrário, jogar minha dentina por cima da minha cerâmica de incisal. Então, eu venho aqui na região da cervical, eu faço esse movimento. Aí eu venho aqui, eu percebo que ela brilhou um pouco.
Então eu fiz passei o meu pincel, eu deixei ele uma superfície bem lisa, ó. Dá aqui para vocês. E vocês podem perceber que toda a minha morfologia do meu dente aqui, ó, suco de desenvolvimento, tudo já foi feito aqui no pincel, ó. Vocês percebem aqui, ó. E aí, agora eu vou fazer o quê? Vou colocar para queimar e vou mostrar o resultado de queima e finalização para vocês. Então, pessoal, se você tiver alguma dúvida com relação a essa estratificação e os materiais utilizados, manda uma mensagem. Estarei à disposição para respondê-los e tirar suas dúvidas e trocarmos experiências. Um abraço e até breve.